Oi você! Eu sou a Fabi. No meu primeiro vídeo explicando um pouco sobre o budismo, eu dei umas leves pinceladas sobre esse tema. Se você quiser, eu vou deixar linkado aqui em cima. Mas muita gente pediu para que eu me aprofundasse um pouquinho mais nesse tema e é o que eu vim fazer aqui hoje. Conhecido também como 10 mundos, os 10 estados de vida compõem a base da filosofia budista. É uma teoria profunda e prática que esclarece com simplicidade questões meio difíceis da vida. Esses estados são condições latentes na nossa vida e se manifestam como uma reação imediata e diretamente proporcional às influências externas, sejam elas negativas ou positivas. Porém, esses estados não são condições fixas, onde as pessoas têm que viver dessa mesma forma por toda a existência. Elas são mutáveis e nós oscilamos por elas durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida, sejamos nós budistas ou não. E aí, tem um escrito de Nichiren Daishonin onde ele afirma o seguinte: nem a terra pura, nem o inferno existe fora de nós. Ambos se encontram apenas em nosso coração. Aquele que desperta para isso é chamado de Buda, e aquele que ignora é chamado de mortal comum. E como tudo na vida tem um lado positivo e um lado negativo, com os estados de vida não é muito diferente, com exceção do estado de Buda, que não tem nenhum aspecto negativo. Todos os outros estados de vida têm esses dois lados. E então, para explicar melhor os 10 estados de vida, esses 10 estados de vida, eu vou utilizar alguns exemplos de filmes, seriados, desenhos e novelas, ok? Então, vamos lá. O primeiro estado de vida é o estado de inferno, também conhecido como mundo de inferno. O estado de inferno é caracterizado por um profundo e intenso sofrimento que é resultado da soma de causas desfavoráveis. Pode ser você perdeu o emprego ou perdeu o amor da sua vida. E aí você sente uma incapacidade interna de resolver esses problemas. É como se você estivesse no fundo do poço e não conseguisse enxergar uma luz. E ele também pode ser caracterizado pelo impulso de destruir, pela vontade de matar, de machucar pessoas, ou de morrer, ou de se machucar. Por exemplo, é o estado de vida manifestado pelas pessoas que cometem suicídio. E o lado positivo do estado de inferno é que, quando você consegue transpor essa barreira de extremo sofrimento, a sua sensibilidade, a sua experiência adquirida te transformam numa pessoa mais atenta ao sofrimento de outras. O segundo estado é o estado de fome ou mundo dos espíritos famintos. E eu não tô falando de comida. Ele é caracterizado por um desejo que pode levar a pessoa a se autodestruir por poder, por ganância, porque a pessoa tem na cabeça dela a ideia de que nada do que ela tem é suficiente, ela sempre quer mais e ela nunca consegue parar. Isso pode até te trazer dívidas, se você for uma pessoa que sempre quer coisa nova no guarda-roupa e sempre gasta e gasta e compra e compra. Porém, o desejo também tem um lado positivo, porque ele te conduz para o progresso tanto material, seja ele no plano individual ou coletivo. O ponto-chave é você saber canalizar esse desejo de forma que você crie algo construtivo e não se deixar levar. Um exemplo são os nossos políticos, que por mais salário alto que ganhem, estão sempre roubando do povo. O terceiro estado de vida é o estado de animalidade, conhecido também como mundo dos animais. E não pense que eu estou ofendendo os nossos queridos cães, gatos, papagaios, coelhinhos e por aí vai. E esse estado de animalidade é caracterizado pelo impulso e pelo desejo instintivo.
É importante a gente lembrar que a nossa cabeça possui outros níveis de consciência fora do estado de animalidade. E se a gente se deixar levar por esse estado de impulso, nossa existência pode acabar perdendo o rumo completamente. Outro aspecto do estado de animalidade são pessoas que ameaçam pessoas numa condição inferior e temem pessoas numa condição superior. Por exemplo, um cara do seu trabalho que está no nível acima de você. Ele vai lá e te maltrata, só que ele tem medo do chefe dele. Pegou? E o aspecto positivo do estado de animalidade está justamente nesse instinto de autopreservação, o que já representa um grande avanço se a gente for comparar ali com o estado de inferno, onde a pessoa meio que desistiu de tudo. Nesse, ela tá buscando essa sobrevivência a todo custo. Por que você está beijando a Alessandra? Eu vou te dar uma surra que você não vai esquecer nunca mais da sua vida, sua inválida! Soraya! Não se atreva a bater nela! Deixa feliz, sua velha abusada! Porque eu vou te dar o que você merece! Eu vou te matar! Não, por favor! Meu Deus! Cala a boca! Precisamos de ajuda. O quarto estado é o estado de ira ou mundo dos Azura. E ele é caracterizado por dois aspectos. Primeiro, a capacidade de dissimulação e a necessidade de se sentir mais do que os outros. Isso a gente vê muito em vilão de novela, né? São aquelas pessoas extremamente competitivas e que para vencer trapaceiam e fazem as piores coisas. Porque esse egoísmo profundo faz com que a pessoa acredite que ela só vai ser feliz se ela conseguir superar as outras pessoas. E sobre a dissimulação, geralmente são aquelas pessoas que num primeiro momento você fala: nossa, fulana é um doce de pessoa. Mas no fundo a pessoa tá mergulhada na arrogância, na inveja. Você sempre sentiu inveja de mim, Ruby. Não, tá enganada. Não sinto mais. Agora sou eu quem tem de tudo. Não me diga. Você tem pena de mim? Olha as minhas pernas. Eu sou uma mulher completa e você não é nada mais do que uma aleijada. Eu te conheço, Maribel. Eu sei o quanto te dói ser uma manca. Ruby! E esses quatro estados juntos formam os 4 maus caminhos. Mas por que maus caminhos? Porque esses 4 caminhos impedem a pessoa de atingir o estado de Buda e conduzir uma vida de acordo com as suas vontades e os seus reais desejos. O próximo estado é o estado de tranquilidade, conhecido também como mundo dos seres humanos. E ele é caracterizado, como o próprio nome já diz, por aquela paz de espírito, discernimento, raciocínio lógico, autocontrole, aquela vida que todo mundo gosta de ter. Porque aí você consegue discernir o que é certo e o que é errado para sua evolução. É o estado de vida que você geralmente manifesta quando você teve um dia calmo, tranquilo, sem problema, você tá de boa na lagoa. Porém, esse estado ele é facilmente influenciável pelas condições externas, sendo que se você tiver uma notícia ruim, você provavelmente vai descer esse nível de consciência e abaixar o seu estado de vida. Estado é o estado de alegria ou mundo dos seres celestiais. Ele é aquele estado de vida que você manifesta quando você quer muito uma coisa e consegue realizar, seja a compra de um carro, a cura de uma doença, uma promoção no seu emprego, uma coisa que você quer muito e você recebe aquela notícia boa e você entra automaticamente em estado de alegria. É uma condição de vida que depende de condições externas e, é claro, favoráveis. Porém, tudo no mundo está sujeito a mudanças. E a mudança dessas condições positivas pode levar a pessoa a cair
lá nos 4 maus caminhos. When everything in your life is going your way, that's when joy takes control. This is joy. Joy brings a smile to your face and oh, who cares? Let's party! Get to know Meu Deus, olha que unicórnio fofinho. É tão fofinho. Os próximos 4 estados de vida que eu vou apresentar agora fazem parte dos 4 nobres caminhos, E por que nobres caminhos? porque eles representam uma escolha consciente de cada pessoa, de um caminho que você trilha com a possibilidade de transformar todas as suas dificuldades. E é aquela consciência plena de que cada pessoa exerce influência sobre a sua própria realidade, sobre a sua própria vida e sobre a realidade das outras pessoas também. O 7º estado é o estado de erudição, ou mundo dos ouvintes. E uma característica dele é o desejo de aprender e adquirir cada vez mais conhecimento. Tudo isso com o objetivo de alcançar a própria evolução. É o estado de vida que experimentam tanto cientistas, estudantes, todas as pessoas que buscam informação. Inclusive você assistindo esse vídeo agora está em estado de erudição. O aspecto negativo do estado de erudição é que a pessoa com bastante conhecimento pode acabar se tornando arrogante e achar que só ela sabe de tudo, que ela é melhor que todo mundo. Isso é uma coisa que a gente precisa tomar bastante cuidado e não se tornar egoísta. Porque a busca pelo próprio autodesenvolvimento pode evitar com que a pessoa consiga olhar para quem está do lado, ao mesmo tempo se sentindo superior a essa pessoa. É importante a gente lembrar que saber muitas coisas não te faz fodão, só te faz uma pessoa com muitas referências. Just smell it. Nothing smells like that. Desde garotinho, Flint Lockwood sonhava em ser um inventor famoso. O 8º estado é o estado de absorção, ou mundo dos que despertaram para a causa. E é um estado de vida experimentado por pessoas que lidam com arte, filósofos. Ele é caracterizado pela inspiração, da sua própria observação do mundo e dos fenômenos que ocorrem. E aí, a pessoa tem uma percepção cada vez mais apurada de tudo que a cerca. O aspecto negativo desse estado de vida é semelhante ao de erudição, porque a pessoa pode ficar tão presa nesse autoconhecimento que ela pode acabar esquecendo que existem outras pessoas no mundo. Aquele momento onde você para refletir, dá aquela filosofada na vida, esse é o estado de absorção. Não são nossas habilidades que revelam quem realmente somos. São as nossas escolhas. Pode-se encontrar a felicidade mesmo nas horas mais sombrias. Se a pessoa se lembrar de acender a luz. O 9º estado de vida é o estado de Bodhisattva, também conhecido como mundo dos Bodhisattvas. E compaixão define o estado de Bodhisattva. Porque o Bodhisattva, ele não busca somente a sua própria felicidade, mas a felicidade de todas as pessoas. É essa benevolência que se manifesta na prática de extrair o sofrimento e conceder a felicidade. É aquela pessoa cuja conduta expressa preocupação com a necessidade dos demais. Porém, também tem um lado negativo. Às vezes a pessoa pode se preocupar tanto em ajudar as outras pessoas que pode acabar esquecendo de si própria. Se você acabou de ficar chocado com o exemplo que eu sugeri, sim, Jesus foi um Bodhisattva. E se você acha heresia, eu vou deixar linkado aqui no box de informações uma matéria da SGI, onde fala exatamente isso. E o último... E o último e tão desejado estado de vida é o estado de Buda, que em sânscrito significa o iluminado.
é a condição mais elevada de vida que um ser humano pode manifestar. Esse estado de Buda é inerente a todas as pessoas, sejam elas budistas ou não. Ele é um estado psíquico e emocional que é manifestado por todos aqueles que compreendem que o real aspecto de todos os fenômenos é a própria lei mística. Que tudo que ocorre na nossa vida tem uma causa e um efeito, e que a nossa realidade é um reflexo de tudo que nós somos. Nesse estado, a pessoa é capaz de manifestar as 3 virtudes do Buda, que são a sabedoria, a coragem e a benevolência. É importante dizer que este é o único estado de vida que não é tocado pelo karma passado e não tem nenhum lado negativo. E aí você deve estar se perguntando: Nossa, que legal o estado de Buda. Mas como é que eu faço para alcançar o estado de Buda? o meio mais certo para isso acontecer, no meio das dificuldades da nossa vida tão atribulada e tão corrida, é fazendo a recitação do Nam-myoho Renge-kyo diante do Gohonzon. O estado de vida é uma condição inabalável, repleta de sabedoria e boa sorte, que pode ser experimentada, vivida e sentida diariamente, independente das circunstâncias externas. E quando você manifesta esse estado de vida, ele te permite caminhar feliz e sereno, ao invés de simplesmente ficar esperando a felicidade vir bater na sua porta. É através da recitação desse Nam-myoho Renge-kyo que nós vamos elevando gradualmente o nosso estado de vida. E aí, por si só, já é um salto de consciência. Por exemplo, no estado de inferno, a nossa consciência está totalmente distorcida pelas ilusões, mau karma, influências de causas externas. E uma coisa muito importante de falar aqui é que, desses 10 estados de vida, existe um fenômeno chamado possessão mútua dos 10 estados ou 10 mundos. E aí, você não entendeu o que isso significa? Isso significa que cada um dos 10 estados possuem os outros 9. Você pode estar lá na maior deprê, no estado de inferno, de repente você tem uma notícia ótima, você vai para o estado de alegria, mesmo que o seu estado latente seja o estado de inferno. Ficou claro? Gente, se ficar alguma dúvida, escreve para mim aqui nos comentários. Então, por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um curtir na publicação, compartilhar para mais pessoas conhecerem sobre os 10 estados de vida ou teoria dos 10 mundos. Se você quiser, pode me mandar um e-mail no afabiporaí@hotmail.com. Não se esquece de se inscrever aqui embaixo para receber os novos vídeos do canal. Então, por hoje é só. Um beijo!